Tem um pendrive escondido dentro de uma caixa de joias antigas. E dentro desse pendrive existe uma gravação que pode destruir a vida de Pilar Brandão para sempre. Eu não estou exagerando, meus amores. Eu não estou inventando nada. Eu estou contando exatamente o que aconteceu nesse capítulo absurdo de Quem Ama Cuida. Silvana, aquela mulher que sempre andou em silêncio observando cada movimento da família Brandão, descobriu uma arma sonora que mudou completamente o jogo dentro daquela casa. E o que ela fez com essa arma foi de uma frieza calculada que arrepia até o último fio de cabelo. Se você já está sentindo o coração acelerar só de ouvir isso, ativa o sininho agora mesmo e se inscreve no canal, porque esse capítulo muda tudo e o que vem pela frente vai te deixar grudado na tela do começo ao fim. Deixa também aquele like caprichado, porque é assim que você me ajuda a continuar trazendo cada reviravolta dessa novela direto para você. Pilar achou que estava no controle. Pilar achou que ninguém na família tinha coragem de enfrentá-la. Mas a cunhada silenciosa virou o tabuleiro inteiro com uma jogada que merece estudo. Tudo começa quando Silvana, naquela inquietação típica de quem sente que está sendo enganada pela própria família, decide remexer nas coisas que Pilar trouxe da casa do falecido Arthur. E vejam só que ironia do destino, gente. Porque Pilar, na sua arrogância de sempre, achou que poderia simplesmente se mudar para a casa do irmão morto, ocupar aquele espaço como se fosse dela, mexer nas coisas pessoais de Arthur como se tivesse o direito de tudo. Mas o que Pilar não contava, o que ela jamais poderia imaginar, é que dentro de uma daquelas caixinhas de joias antigas, daquelas caixas que Arthur guardava com tanto cuidado na joalheria e que foram parar nas mãos erradas, existia um segredo guardado a 7 chaves. E quem encontra esse segredo? Silvana, a esposa do Ulisses, a mãe do Tiago, aquela mulher que aparentemente só observava de longe. Ela é quem coloca a mão exatamente onde Pilar não queria que ninguém colocasse. Eu não acreditei quando vi a cena, meus amores. Silvana abre aquela caixa de veludo escuro e lá dentro, escondido entre brincos antigos e um colar que pertenceu à mãe de Arthur, aparece um pendrive. Um pendrive pequenininho, discreto, do tipo que ninguém nota se não estiver procurando, mas com um rótulo escrito à mão na lateral. E aqui vem o detalhe que faz toda a diferença. O detalhe que muda completamente o rumo dessa história. Silvana reconhece a letra. É a letra de Arthur. Aquela caligrafia firme, levemente inclinada, característica do joalheiro que todo mundo respeitava na família. A mão de Silvana começa a tremer. O coração dispara. E ela entende imediatamente que está diante de algo que não deveria ter encontrado. Ou melhor, algo que estava esperando exatamente por ela. Mas calma, meus amores, porque eu preciso voltar um pouquinho nessa cena para vocês entenderem direitinho o tamanho do impacto desse momento. Silvana não estava lá por acaso, gente. Ela tinha entrado naquele quarto onde Pilar empilhou as coisas trazidas da casa de Arthur com uma intenção muito específica. Faz dias que Silvana vinha observando o comportamento estranho da cunhada, percebendo como Pilar passava horas trancada examinando as relíquias do falecido irmão, notando como ela ficava nervosa toda vez que alguém se aproximava daquelas caixas. E o instinto materno de Silvana, aquele instinto que protege filho na hora do perigo, começou a gritar lá dentro dela que tinha alguma coisa errada acontecendo. Naquela manhã específica, Silvana esperou pacientemente Pilar sair para uma reunião com Ademir. Esperou ouvir o barulho da porta se fechando. Esperou contar até 100 mentalmente para ter certeza de que a cunhada não voltaria de surpresa. E só então entrou no quarto com aquele coração disparado de quem sabe que está fazendo algo arriscado. E vocês precisam imaginar a cena, gente, porque foi cinematográfica demais. Aquele quarto cheio de caixas empilhadas, móveis empoeirados, retratos antigos de Arthur sorrindo em diferentes fases da vida. E Silvana ali no meio, sozinha, sem saber por onde começar a procurar. Ela começa pelas caixas maiores, abre cuidadosamente cada uma, examina o conteúdo com um olhar minucioso. Aparecem documentos antigos da joalheria, livros de contabilidade do tempo em que Arthur ainda tocava o negócio pessoalmente, fotografias amareladas de viagens que ele fez pela Europa nos anos 80. Silvana folheia tudo com cuidado, mas nada chama a atenção. Nada parece esconder o segredo que ela intuía existir. E aí, quando ela já estava quase desistindo da busca, quando estava prestes a sair daquele quarto frustrada, seus olhos pousam numa caixa pequena de veludo bordô, daquelas que joalherias usam para guardar peças especiais. Aquela caixa estava num canto,
meio escondida atrás de outras, como se Pilar tivesse tentado disfarçar a presença dela. E Silvana, com aquela mão tremendo de antecipação, pega a caixa e abre devagarinho. O som da tampinha estalando ecoa naquele quarto silencioso de um jeito quase místico. E lá dentro, gente, lá dentro do veludo macio, repousavam brincos antigos de esmeralda que pertenceram à mãe de Arthur, um colar de ouro maciço com pedras preciosas incrustadas, e 2 anéis de família passados por gerações. Tudo lindo, tudo valioso, tudo aparentemente normal para uma caixa de joias herdada. Mas o olho atento de Silvana percebe algo diferente. Tem um fundo falso naquela caixa, uma pequena saliência no veludo que não combina com o restante da estrutura. Silvana pressiona com o polegar naquele ponto específico e o fundo se abre revelando um compartimento secreto. E foi dentro desse compartimento, escondido entre todas aquelas joias preciosas, que apareceu o tal pendrive. Pequenininho, de cor escura, quase invisível para quem não estivesse procurando. E o detalhe que arremata toda essa cena de descoberta. Ao lado do pendrive, havia um bilhete dobrado em 4 partes, escrito à mão. Silvana abre o bilhete com aquela ansiedade de quem está prestes a desvendar um mistério antigo. E reconhece imediatamente a caligrafia firme de Arthur. O bilhete continha poucas palavras, mas cada palavra escrita ali tinha o peso de uma sentença. Arthur tinha deixado uma mensagem premonitória, como se soubesse que ia morrer cedo, como se estivesse preparando alguém para encontrar aquela evidência exatamente quando fosse mais necessária. Era a confirmação definitiva de que aquele pendrive continha algo explosivo, algo que poderia mudar o destino de várias pessoas envolvidas naquela trama familiar tão complicada. Virgem Santíssima. E o que Silvana faz? Ela tem a frieza, a sangue frio, a inteligência de não dar nenhum sinal, nenhuma reação visível. Porque Pilar estava ali do lado, vasculhando outras gavetas, conferindo o que tinha trazido da casa de Arthur, completamente alheia ao que sua cunhada acabara de descobrir. Silvana fecha a caixa devagar, com aqueles dedos cuidadosos de quem está manuseando uma bomba prestes a explodir, e enfia o pendrive no bolso do casaco antes mesmo de Pilar virar o rosto. E aí, gente, ela inventa uma desculpa qualquer. Fala que precisa visitar o Tiago, que tem assuntos urgentes para resolver com o filho, que vai sair agora mesmo daquela casa. Pilar, na sua soberba de sempre, mal levanta os olhos, mal presta atenção, simplesmente acena com a cabeça e libera a cunhada sem nenhuma desconfiança. E Silvana sai daquele apartamento andando devagar, controlando cada passo, mas com o coração disparado dentro do peito porque ela sabia, ela tinha certeza absoluta, que carregava no bolso o destino de toda uma família. Foi de cair o queixo, foi de arrepiar, foi de não acreditar. E olha que eu nem cheguei na parte mais pesada da história ainda. Porque Silvana chega em casa, fecha a porta do quarto à chave, tranca tudo direitinho para ninguém poder entrar, e aí coloca o pendrive no computador com aquele frio na barriga, aquele suor frio escorrendo pela testa, aquela respiração presa esperando descobrir o que Arthur deixou gravado naquele dispositivo. E quando o áudio começa, quando a primeira frase sai daquele alto-falante, gente, Silvana quase desmaia ali mesmo. É a voz dele. É a voz inconfundível de Arthur, gravada de um jeito tão nítido que parece que ele está ali no quarto conversando com ela. A bomba estoura quando Silvana começa a ouvir o que Arthur gravou. Não é qualquer conversa, não é qualquer áudio aleatório esquecido por aí. É uma conversa antiga entre Arthur e Pilar, uma discussão pesada, daquelas que mudam vidas inteiras. E o assunto, meus amores, o assunto é exatamente sobre Tiago, sobre a paternidade do Tiago, sobre algo que Arthur descobriu antes de morrer e que Pilar fez de tudo para esconder de todo mundo. Eu não vou entrar agora em todos os detalhes, porque a gente precisa chegar nessa parte com calma. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa. Arthur sabia. Arthur sabia muito mais do que qualquer um imaginava. E ele gravou aquela conversa exatamente porque desconfiava que algo poderia acontecer com ele. Exatamente porque queria deixar uma prova guardada para quando chegasse a hora. Silvana ouve aquele áudio do começo ao fim, pausando, voltando, ouvindo de novo, sem conseguir acreditar no que seus ouvidos estavam captando. E quando finalmente termina, quando o último som se apaga no silêncio do quarto, Silvana respira fundo, enxuga uma lágrima que escorreu sem ela perceber e toma uma decisão que vai mudar para sempre os rumos dessa novela.
Ela não vai entregar esse áudio para a polícia. Ela não vai contar para o marido. Ela não vai expor publicamente o segredo de Arthur. Não, gente. Silvana é mais esperta do que isso. Silvana aprendeu observando essa família por anos e anos. Silvana sabe exatamente como Pilar joga. E ela vai usar essa arma do jeito que vai doer mais. Enquanto isso, no escritório de Ademir, Pilar está fazendo das suas, como sempre, sem imaginar que o piso já está rachando embaixo dos seus pés. Inacreditável a ousadia dessa mulher, gente. É de cair o queixo. Pilar chega arrastando aquele salto barulhento, com aquela postura de quem manda no mundo, e exige de Ademir que o exame de DNA do Tiago seja feito o quanto antes. Ela quer pressa, quer urgência, quer que aquela coleta aconteça nem que seja na marra. Porque Pilar tem um plano, e esse plano depende exclusivamente de tirar Tiago da herança de Arthur, de provar que o sobrinho não é filho biológico do Ulisses, de transformar tudo aquilo num escândalo público que vai destruir reputações e reordenar fortunas. Ademir, com aquele jeitinho dele de advogado experiente, tenta acalmar os ânimos da cliente. Ele explica para Pilar que Silvana está bloqueando juridicamente cada movimento. E cada vez que ele tenta avançar com o pedido de DNA, aparece um novo recurso, uma nova petição, um novo entrave. E Pilar, naquela impaciência típica dela, perde a cabeça. Começa a ameaçar Ademir. Fala que vai trocar de advogado. Fala que conhece outros profissionais que resolvem as coisas com mais rapidez. Fala que Ademir está ficando velho e perdendo o jeito. Meu Deus do céu, a disfarçatez. Ademir aguenta firme, com aquela paciência de quem já lidou com gente muito pior. Mas por dentro, eu sei que ele estava fervendo. E não para por aí, meus amores. Tiago, com toda razão, recusa pela enésima vez fazer a coleta do material genético. Ele já cansou desse assunto. Ele já avisou que não vai se submeter a esse circo. Ele já deixou claro para a mãe e para a tia que considera tudo isso uma agressão à memória do tio Arthur. Mas Pilar não desiste. Pilar nunca desiste. E aí, ela tem uma ideia macabra, daquelas que só uma mente venenosa como a dela poderia conceber. Ela planeja coletar um fio de cabelo de Tiago às escondidas, sem que o sobrinho saiba, sem que ninguém autorize, num esquema sujo que ela vai negociar com Ademir nos próximos encontros. Eu vi essa cena e juro pra vocês que meu sangue ferveu. Como é que uma mulher pode descer tão baixo, pode trair tanto a própria família, pode armar contra um sobrinho que sempre confiou nela? Mas calma, calma, porque Silvana está 3 passos à frente. Silvana já entendeu o jogo, já sabe o que Pilar pretende fazer. E agora vai armar o encontro decisivo que vai redefinir toda essa guerra. Lembram quando Silvana ficou observando Pilar tomar conta da casa de Arthur sem dizer nada? Lembram quando Silvana foi calada nas reuniões de família, enquanto Pilar disparava ordens para todo mundo? Pois é, gente. Aquela Silvana submissa era só uma fachada. A Silvana de verdade, a que vocês vão conhecer agora, é uma estrategista refinada. Uma jogadora de xadrez que estava esperando o momento certo de avançar a rainha pelo tabuleiro. Silvana liga para Pilar com uma calma assustadora. O tom de voz dela está tão controlado, tão diplomático, que Pilar nem desconfia do que vem por aí. Silvana convida a cunhada para uma conversa a sós na joalheria. Diz que precisa discutir uns assuntos relacionados ao Tiago. Fala que prefere resolver tudo cara a cara, sem a presença de Ulisses ou de Ademir. E Pilar, achando que vai dominar mais essa conversa como sempre fez, aceita o encontro sem pestanejar. Marca para aquela mesma tarde, diz que tem algumas horas livres, deixa claro que não pretende ficar muito tempo. Mal sabe ela, gente, mal sabe ela que está caminhando direto para a própria armadilha. A joalheria está fechada quando Pilar chega. Silvana decidiu marcar fora do horário comercial, sem funcionários circulando, sem clientes para atrapalhar. E aí vem o detalhe que mostra o tamanho da preparação de Silvana. Ela tranca a porta por dentro assim que Pilar entra. Pilar até estranha. Olha para a cunhada com aquela cara de "O que você está aprontando?" Mas Silvana mantém a postura serena, oferece um café, indica uma poltrona para Pilar se sentar. E aí, meus amores, sem que Pilar perceba, Silvana desliga as câmeras de segurança. Todas. Nem uma única imagem daquele encontro vai ser registrada. Porque o que vai acontecer ali nas próximas horas não pode ter testemunhas, não pode ter provas físicas, não pode jamais sair daquela sala. Pilar começa a ficar incomodada com aquela atmosfera estranha. Ela tenta puxar conversa banal, comentar sobre o tempo, perguntar sobre o Tiago, mas Silvana corta secamente. Olha bem nos olhos da cunhada.
com uma firmeza que Pilar nunca tinha visto antes, e avisa: tem uma coisa, Pilar, uma coisa que vai destruir você para sempre. Eu não estou brincando, eu não estou exagerando, eu não estou inventando. Eu tenho uma coisa que vai acabar com a sua vida inteira, e você vai escutar tudo agora mesmo, sentadinha aí, sem interromper, sem reclamar, sem pedir explicações. Pilar, na arrogância dela, reage com deboche. Solta uma risada nervosa, faz aquela cara de desdém típica dela e fala que Silvana ficou maluca, que perdeu a cabeça, que está delirando. Tenta se levantar, tenta fingir que aquela conversa é ridícula, tenta caminhar até a porta para ir embora. Mas Silvana não se abala, continua sentada, com aquela calma assustadora, com aquele sorriso enigmático no canto da boca. E aí, ela tira do bolso o pendrive, devagarinho, como se estivesse desembrulhando um presente, e coloca em cima da mesa de vidro entre as duas. Pilar olha para o pendrive sem entender direito o que está acontecendo. Ela franze a testa, dá uma risadinha forçada, tenta disfarçar. Mas algo dentro dela já começa a apertar. Porque Pilar conhece bem demais o irmão Arthur. Pilar sabe muito bem que Arthur tinha o hábito de gravar conversas importantes. Pilar lembra das tantas vezes em que viu o irmão andando com aqueles dispositivos pequenos no bolso da camisa. E o sangue dela começa a gelar, gente. Vocês precisavam ver aquela cena. O rosto da Pilar vai mudando de cor aos poucos. Primeiro, um leve avermelhar de raiva. Depois, um amarelo de náusea. Depois, um branco gélido de quem entendeu que está encurralada. E Silvana, sem dizer mais nada, simplesmente conecta o pendrive num pequeno aparelho de som que ela trouxe especialmente para essa ocasião. Aperta o play e começa a tocar. Meu Deus do céu! A voz de Arthur preenche aquela sala. A voz daquele homem que está morto. A voz daquele joalheiro que todo mundo achava que tinha levado os segredos para o túmulo. A voz dele ressuscita ali através dos alto-falantes para acertar contas com a irmã traidora. E as primeiras palavras do áudio já são daquelas que fazem qualquer um cair sentado. Arthur acusa Pilar de algo grave, algo monstruoso, algo que ela achava que jamais viria à tona. Pilar empalidece completamente. As mãos dela começam a tremer descontroladamente. O lábio inferior treme. Os olhos enchem de lágrimas que ela tenta segurar à custa de muito orgulho. Ela reconhece a voz do irmão. Claro que reconhece. É impossível confundir. E cada palavra que sai daquele áudio é como uma facada direta no peito dela. Arthur fala sobre uma traição antiga. Uma traição que envolve Tiago. Uma traição que Pilar cometeu há muitos anos atrás e que achava que ninguém nunca iria descobrir. Os detalhes vão surgindo um a um, e Pilar sente o chão sumindo embaixo dos pés. Inacreditável a reação dela, gente. Vocês precisam ver. Pilar se joga em cima da mesa, tenta arrancar o pendrive na marra, quer destruir aquela prova com as próprias unhas. Mas Silvana já estava preparada para essa reação. Ela se levanta com uma calma de gelo, segura o braço da cunhada com firmeza e solta a bomba final. Tem cópias, Pilar. Eu fiz 3 cópias desse áudio antes mesmo de você sentar aqui. Uma está com um advogado de confiança, outra está num cofre alugado, e a terceira está com uma pessoa que vai disparar tudo na hora que eu mandar. Você pode destruir esse pendrive, mas não vai destruir a verdade. Misericórdia, gente! Foi de gelar a espinha. Pilar afunda na poltrona, completamente derrotada, com o corpo bambo, com a respiração ofegante, com aquela cara de quem entendeu finalmente que perdeu tudo. E aí começa a parte mais humilhante para ela, a parte em que Pilar, aquela mulher orgulhosa, aquela viúva tirana, aquela articuladora de tantos golpes contra a Adriana, se transforma numa figura patética, implorando misericórdia. As lágrimas começam a escorrer de verdade agora, sem teatro, sem dramatização, sem aquela performance falsa que ela sempre usou para manipular os outros. É um choro real, um choro de quem está vendo a própria vida desmoronar em tempo real. Pilar muda completamente o tom. Da arrogância passa para a súplica, do deboche passa para o desespero, do controle passa para a mais absoluta vulnerabilidade. Ela tenta negociar dinheiro pelo pendrive, fala que pode pagar qualquer quantia, fala que tem joias, tem propriedades, tem ações, fala que paga em ouro se for preciso. Mas Silvana, gente, Silvana não quer dinheiro. Silvana quer outra coisa, quer algo muito mais valioso, quer poder, quer a paz do filho, quer a segurança da herança, quer a proteção do nome da família. Pilar promete sair da casa de Arthur imediatamente. Fala que vai devolver as joias,
vai entregar as chaves, vai sumir do convívio da família se for preciso. Mas Silvana coloca a condição inegociável: a desistência imediata do pedido de DNA contra Tiago. Quero ouvir você ligando para o Ademir agora, na minha frente, e cancelando aquele pedido para sempre. Quero ver você dizendo com todas as letras que abre mão de qualquer ação contra meu filho. Quero garantir que nenhum centavo dessa herança vai para qualquer pessoa que não seja o Tiago. Pilar entende finalmente que perdeu o controle do jogo. Aquela mulher que sempre se achou mais inteligente que todo mundo. Aquela que sempre teve uma carta na manga para todas as situações. Aquela que sempre saiu por cima de cada conflito. Agora está completamente acuada, com as costas contra a parede, sem nenhuma saída honrosa. E ela faz o que tem que fazer. Pega o celular com as mãos trêmulas e disca o número de Ademir. Aquela ligação foi histórica, gente. Foi para entrar para a galeria dos momentos icônicos dessa novela. Pilar fala com Ademir, mantendo a voz num controle precário, tentando soar casual, mesmo com Silvana parada do lado dela, observando cada palavra. Ela avisa o advogado que mudou de ideia, que o exame de DNA do Tiago não vai acontecer mais, que está desistindo de toda e qualquer ação relacionada a essa questão. Ademir, do outro lado da linha, fica completamente perdido. Pergunta o motivo da reviravolta, pede explicações, tenta entender o que aconteceu para Pilar dar essa guinada radical de uma hora para outra. Pilar, sob o olhar atento de Silvana, inventa uma desculpa qualquer. Fala que refletiu profundamente sobre a situação, que decidiu respeitar a memória do irmão Arthur, que não quer mais ferir a família com investigações desse tipo. Ademir não engole essa história. Claro que não engole. Mas Pilar corta a conversa antes que ele possa fazer mais perguntas. Desliga o telefone com gesto seco e olha para Silvana com um misto de ódio e derrota nos olhos. E Silvana, gente, Silvana ainda exige mais. Ela coloca um papel na frente da cunhada, uma desistência por escrito, redigida com todos os termos jurídicos necessários, e manda Pilar assinar ali na hora. Pilar assina. Que outra opção ela tem? Ela assina aquele documento com a mão tremendo, com lágrimas pingando no papel, com a alma sangrando. E Silvana guarda tudo num envelope lacrado, com a serenidade de quem acaba de vencer uma guerra mundial. O olhar de Pilar nessa hora é de uma humilhação que poucos personagens dessa novela já experimentaram. Ela se levanta cambaleando, ajeita o cabelo desfeito, tenta recompor a postura, mas sai daquela joalheria parecendo uma sombra do que era antes. E enquanto isso tudo acontece, Ulisses está completamente alheio à dimensão do desastre que se abateu sobre a irmã. Ele procura Pilar para falar sobre os problemas financeiros da empresa dele, sobre as apostas que voltaram a consumir o dinheiro da família, sobre a necessidade urgente de um empréstimo para cobrir os rombos. E quando Ulisses chega ao apartamento, encontra Pilar abalada de um jeito que ele nunca tinha visto antes. Os cabelos desgrenhados, a maquiagem borrada, os olhos vermelhos, perguntando por bebida, querendo afogar a humilhação num copo de uísque. Ulisses fica desesperado vendo a irmã naquele estado. Pilar sempre foi a forte da família, a que não chorava na frente de ninguém, a que sempre tinha resposta pronta para tudo. Vê-la desmoronada daquele jeito é um choque para Ulisses. Ele tenta entender o que aconteceu, faz 1000 perguntas, pressiona por uma explicação. E Pilar, naquele estado emocional caótico, acaba contando apenas parte da história. Fala que teve uma briga feia com Silvana. Fala que a cunhada está cheia de petulância nos últimos tempos. Fala que precisou desistir do exame de DNA para manter a paz na família. Mas omite, claro, omite a existência do áudio, omite a chantagem, omite a verdadeira razão da sua derrota. Ulisses não engole essa versão. Ele conhece a irmã há tempo demais. Sabe quando ela está mentindo. Sabe quando está escondendo informação. Pressiona Pilar por mais detalhes. Quer saber exatamente o que Silvana fez. Quer entender o que pode ter sido tão grave a ponto de fazer Pilar recuar de um plano que ela vinha alimentando há meses. Mas Pilar, no auge do nervosismo, perde o controle e começa a gritar com o irmão. Manda Ulisses sair do quarto aos berros, joga uma almofada na cabeça dele, exige privacidade para processar o que aconteceu. Ulisses sai bufando, frustrado, mais desconfiado do que nunca. Mais detalhes. Foi uma cena que mostrou pela primeira vez o quanto a relação entre os dois irmãos sempre foi superficial, baseada em interesses, sem aquela cumplicidade verdadeira que deveria existir entre quem dividiu o mesmo sangue. Lembram quando a Pilar gritou para o Ulisses sair do quarto? Pois é, gente.
Mas antes disso aconteceram diálogos que precisam ser destrinchados, porque foram momentos reveladores demais do caráter desses personagens. Ulisses entrou naquele apartamento já preparado para fazer uma cena bem dramática, viu? Ele vinha de mais uma reunião desastrosa com seus credores. Vinha de mais uma noite em que perdeu uma fortuna apostando em jogos clandestinos. Vinha desesperado, precisando de uma quantia urgente para não acabar com o nome dele lambuzado em protestos. E ele tinha certeza absoluta de que a irmã Pilar era a única saída, porque Pilar sempre teve aquela fama de mexer com dinheiro escondido, de ter reservas secretas em bancos no exterior, de saber onde encontrar grana fácil quando alguém precisava. Mas, quando Ulisses abre a porta do quarto sem nem bater, ele encontra uma cena que nunca imaginou presenciar na vida. Pilar estava sentada no chão, encostada na cama, com uma garrafa de uísque pela metade no colo e um copo trêmulo na mão. O cabelo todo desfeito, a maquiagem escorrendo pelo rosto, os sapatos jogados de qualquer jeito num canto do quarto. Ulisses paralisa na porta, sem saber se entra ou sai, sem entender o que poderia ter deixado a irmã naquele estado calamitoso. Misericórdia, gente! Vocês precisavam ver a expressão do Ulisses nessa hora. Aquele homem que sempre dependeu emocionalmente da firmeza da irmã. Aquele homem que sempre encontrou em Pilar uma figura forte, que segurava as rédeas da família inteira. Agora se via diante de uma mulher quebrada, despedaçada, vulnerável de um jeito que ele nunca soube lidar. Ulisses tenta se aproximar, ajoelha no chão ao lado da irmã. Pergunta com voz embargada o que tinha acontecido, mas Pilar simplesmente vira o rosto para o outro lado e bebe mais um gole daquele uísque amargo. E aí começa o jogo de cena entre os dois. Ulisses, com aquele instinto manipulador que ele aprendeu desde criança, tenta extrair informações fazendo perguntas indiretas. Fala sobre o tempo, comenta sobre alguma trivialidade da família, menciona Silvana de passagem só para observar a reação da irmã. E Pilar, mesmo embriagada, ainda mantém um resquício do controle estratégico que sempre a definiu. Solta apenas migalhas de informação, frases truncadas que não fazem sentido completo, suspiros pesados que indicam tragédia, mas não revelam a natureza dela. Foi de cair o queixo quando Ulisses, perdendo a paciência, agarra os ombros da irmã e sacode ela com força, exigindo a verdade. Me conta, Pilar. Me conta de uma vez o que foi que aconteceu. Eu sou seu irmão. Eu mereço saber. E Pilar, pela primeira vez naquele dia, olha bem dentro dos olhos do irmão. Doozy fica alguns segundos em silêncio, parecendo prestes a confessar tudo, parecendo prestes a desabar nos braços do Ulisses, contando cada detalhe da humilhação que sofreu nas mãos de Silvana. Mas no último instante, gente, no último segundo antes da confissão sair, Pilar desvia o olhar e engole o segredo de volta, porque ela percebe, mesmo no auge do desespero, que Ulisses não é confiável o suficiente para carregar aquele peso, que se ele souber do áudio, vai usar essa informação em proveito próprio, vai querer chantagear Silvana também, vai fazer alguma besteira e pode acabar libertando aquela bomba sonora para o mundo inteiro ouvir. E então, Pilar volta a ser dura, volta a ser fria, volta a ser aquela rainha de gelo que todos conheciam. Manda Ulisses sair do quarto aos berros, joga a almofada, exige privacidade absoluta naquele momento de desabamento emocional. E aí, meus amores, entra um dos personagens mais perspicazes dessa novela, Pedro. O nosso Pedro, advogado brilhante, ex-noivo da Bruna, perdidamente apaixonado pela Adriana, dedicado a desvendar todas as armações do próprio pai Ademir. Pedro chega ao escritório do pai para discutir alguns processos e logo de cara recebe uma informação que o deixa perplexo. Pilar desistiu do pedido de DNA contra Tiago. Pedro arregala os olhos, não acredita no que está ouvindo, pede que Ademir repita a notícia. Porque vocês precisam entender uma coisa: Pilar nunca, jamais, em hipótese alguma, desistiria de uma armação dessas sem ter um motivo muito, muito poderoso por trás. Pedro começa a investigar com aquele olhar clínico de advogado experiente. Observa o comportamento estranho de Ademir ao falar do assunto. Percebe que o pai também está confuso com a virada brusca da cliente. Nota que existe alguma peça do quebra-cabeças faltando. E aí, Pedro toma uma decisão. Vai ligar para Silvana, vai pressionar para entender o que aconteceu, vai puxar o fio da meada até o final. Porque Pedro sabe, no fundo do coração, que Silvana é a chave de muita coisa nessa família. A ligação de Pedro para Silvana é uma cena de cinema, gente.
Silvana atende com aquela calma serena de quem já controlou todas as variáveis, com aquela voz suave que esconde uma mulher de aço. Pedro vai direto ao ponto, pergunta o que aconteceu entre ela e Pilar. Exige saber por que motivo a cunhada desistiu do exame de DNA de uma hora para outra. E Silvana, esquivando-se com elegância, simplesmente responde que aquilo é assunto de família, que não envolve Pedro, que prefere não comentar. Pedro insiste, tenta abrir uma brecha, mas Silvana não cede 1 milímetro. Pedro desliga o telefone ainda mais convicto de que algo grande aconteceu. E ele toma a decisão de investigar pessoalmente o que se passou entre as cunhadas. Vai conversar com o Tiago, vai sondar o Ulisses, vai cruzar informações, vai puxar fios até descobrir a verdade. Porque Pedro tem um instinto, gente. E esse instinto está gritando que aquela reviravolta tem ligação direta com a investigação que ele vem fazendo sobre as armações do próprio pai. E quem sabe mesmo, isso não pode ser o início da reabertura do caso da Adriana. Inacreditável a velocidade com que Pedro coloca em ação a investigação dele depois daquela ligação frustrada com Silvana. Porque vocês precisam entender, meus amores, que Pedro não é o tipo de advogado que aceita ficar no escuro quando o instinto dele aponta que existe verdade, escondida em algum canto. Pedro liga imediatamente para o fiel Kleber, aquele amigo de sempre, aquele parceiro de profissão que tem ajudado Pedro a desvendar cada armação do Ademir, e marca um encontro de emergência no escritório alternativo que eles montaram para trabalhar fora do alcance dos olhos curiosos do pai. Kleber chega ao escritório carregando uma pasta cheia de documentos sobre o caso Adriana, pensando que a conversa seria sobre o próximo passo da apelação. Mas Pedro o surpreende com uma pauta completamente diferente. Kleber, eu preciso da sua ajuda numa investigação paralela urgente. Tem alguma coisa acontecendo entre Silvana e Pilar que pode ser o fio solto que a gente precisava para desmontar essa rede toda. Kleber arregala os olhos, intrigado com a urgência do amigo, e pede para Pedro explicar com calma o que tinha descoberto até ali. E aí, Pedro despeja tudo de uma vez. Conta sobre a desistência repentina do pedido de DNA, sobre a estranheza de Ademir ao comunicar a notícia, sobre a esquiva diplomática de Silvana ao telefone, sobre o silêncio suspeito que se instalou em volta dos Brandões nas últimas 24 horas. E Kleber, com aquela mente analítica de detetive nato, começa a juntar as peças junto com Pedro num verdadeiro mapa mental dos acontecimentos. Pilar nunca desistiria sem motivo forte. Silvana nunca teria coragem de enfrentar a cunhada sem uma arma poderosa nas mãos. E Ademir nunca aceitaria uma derrota dessas sem questionar profundamente. Misericórdia, gente. Vocês precisavam ver a animação dos dois enquanto traçavam estratégias. Kleber sugere começar pela parte mais óbvia, ou seja, vasculhar os movimentos bancários recentes de Silvana, ver se houve alguma transferência grande, ver se ela contratou advogados externos, ver se mexeu em algum cofre, ver se buscou consultorias jurídicas especializadas em qualquer área específica. Pedro concorda com a estratégia, mas acrescenta um passo essencial. Ele vai conversar diretamente com Tiago, vai sondar o sobrinho que sempre nutriu apreço pelo tio advogado, vai tentar arrancar dele algum detalhe que possa indicar o que se passou entre as cunhadas. E não para por aí. Pedro tem outra ideia brilhante, daquelas que mostram por que ele é considerado um dos advogados mais promissores da nova geração. Lembra das funcionárias antigas do apartamento de Arthur? Lembra da Diná, da Rosa, da Tilde, das pessoas que circulavam diariamente por aquele espaço e conheciam cada canto, cada hábito, cada peculiaridade do falecido joalheiro? Pedro sugere conversar individualmente com cada uma delas, com aquela técnica de entrevista que ele aprendeu nos primeiros anos de advocacia, fazendo perguntas indiretas que possam revelar informações que nem as próprias funcionárias percebem possuir. Kleber aplaude a ideia e acrescenta mais uma camada: pesquisar nos arquivos pessoais de Arthur que ainda estão na joalheria, nos documentos antigos da família, nos depoimentos do inventário, em qualquer registro que possa indicar algum segredo guardado pelo joalheiro. Porque os dois amigos têm certeza absoluta agora de uma coisa, gente. Silvana descobriu alguma coisa que pertencia a Arthur, alguma coisa que mudou o jogo completamente, alguma coisa que pode ser a peça-chave para a reabertura do caso da Adriana. E aí, Pedro solta a frase que fechou aquela reunião com chave de ouro. Kleber, se a gente conseguir descobrir o que Silvana tem nas mãos, a gente pode usar isso para forçar uma reabertura do processo da Adriana. Porque tudo nessa família está interligado, tudo se conecta.
O segredo que derrubou Pilar pode ser exatamente o segredo que vai libertar a mulher que eu amo. Kleber concorda emocionado, e os dois saem daquele escritório com uma determinação renovada, prontos para começar uma investigação que vai sacudir as bases inteiras da família Brandão nos próximos capítulos. Mas Silvana, esperta como ela só, não deixa nenhuma ponta solta. Ela sabe que não pode confiar nem na própria sorte. Pega o pendrive original, aquele que ela mostrou para Pilar na joalheria, e guarda dentro de um cofre alugado num banco do centro da cidade. Um cofre que só ela tem acesso, com senha exclusiva, com chave que ela vai esconder em lugar nenhum que alguém imagine procurar. E ainda providencia mais 2 cópias digitais, salvas em servidores diferentes, com criptografia, com proteção máxima. Silvana virou uma profissional da blindagem de provas. Gente, é impressionante a transformação dessa personagem. E aí ela liga para Pilar mais uma vez, agora com um aviso definitivo, daquelas mensagens que não admitem dúvida nem interpretação ambígua. Qualquer movimento contra Tiago, Pilar, qualquer tentativa de prejudicar meu filho, de questionar a paternidade dele, de mexer um dedo contra a herança que pertence a ele por direito. Qualquer uma dessas coisas, e eu libero o áudio na hora. Não vou avisar antes, não vou dar segunda chance, não vou negociar de novo. Você vai ver a sua vida desabar nas mídias sociais, nos jornais, nas conversas de família, em todos os lugares onde a sua reputação ainda existe. Está me entendendo, Pilar? Está entendendo direitinho o que eu estou dizendo? Pilar aceita. Que outra escolha ela tem, gente? Pilar aceita todas as condições, humilhada como nunca foi humilhada na vida inteira, e sai da joalheria com a cabeça baixa, sem aquele salto barulhento de sempre, sem aquela postura de rainha destronada que ainda tenta fingir realeza. Sai diminuída, sai derrotada, sai pela primeira vez consciente de que existe alguém mais inteligente do que ela na família. E para fechar com chave de ouro essa reviravolta espetacular, Silvana liga para o filho, liga para o Tiago, com a voz embargada de emoção, para dizer que está tudo bem agora, que ele está seguro, que pode ficar tranquilo em relação aos planos da tia Pilar. Tiago não entende direito o que a mãe está falando, faz várias perguntas sem obter respostas concretas, mas sente, no fundo do coração, que algo importante mudou. Sente que existe uma proteção invisível em volta dele agora, uma proteção que tem o cheiro do amor incondicional da mãe Silvana. E olha, gente, eu não posso deixar passar batido a reação do Tiago quando recebeu aquela ligação misteriosa da mãe Silvana, porque essa cena foi muito mais carregada de significado do que pareceu numa primeira olhada superficial. Tiago estava no escritório da joalheria, trabalhando como inventariante, mergulhado em planilhas e documentos da herança de Arthur, quando o celular dele toca com aquela melodia conhecida que identifica chamadas da mãe. E ele atende com aquele jeito normal de filho, sem imaginar que a conversa que vinha pela frente seria uma das mais marcantes da vida dele. A voz de Silvana, gente, a voz de Silvana saindo daquele aparelho era diferente de tudo que Tiago já tinha ouvido antes. Não era aquela voz preocupada de mãe que ele conhecia. Não era aquela voz aflita que sempre demonstrava ansiedade com os problemas da família. Era uma voz nova, uma voz com uma camada de paz que Tiago jamais tinha percebido na mãe. Uma voz que carregava o tom inconfundível de quem tinha acabado de vencer uma batalha gigantesca. E o Tiago, sensível como sempre foi, percebeu imediatamente essa mudança. Mãe, aconteceu alguma coisa? Você está bem? Onde você está agora? As perguntas do Tiago saem atropeladas, ansiosas, denunciando o quanto ele sentiu naquela ligação que algo grande tinha mudado. E Silvana, com aquela serenidade nova que ela tinha conquistado, simplesmente responde que tudo está bem, que está tudo finalmente do jeito que tinha que estar, que ele pode dormir tranquilo essa noite porque a mãe cuidou de tudo. Inacreditável a maneira como Silvana conduziu essa conversa, gente. Sem revelar detalhes, sem entregar informações que Tiago não precisava saber, sem expor o filho ao conhecimento daquele áudio devastador. Mas Tiago insiste, pressiona a mãe por explicações mais concretas. Mãe, eu preciso entender. Que segurança é essa que você está falando? Aconteceu alguma coisa com a tia Pilar? Foi o exame de DNA? Por favor, mãe, me conta direito. E Silvana, com aquela paciência infinita das mães que protegem os filhos até dos próprios horrores familiares, responde apenas com uma frase enigmática que ficou ecoando na cabeça do Tiago pelo resto do dia. Meu filho, existem coisas nessa família que é melhor você nunca saber. O que importa é que você está seguro, que ninguém vai mais mexer com você,
que a sua herança está garantida. Tiago desliga aquela ligação com um nó na garganta que ele não consegue desfazer. Senta na cadeira do escritório. Encara o teto por longos minutos, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. E começa a fazer conexões na cabeça dele. Lembra das últimas semanas, das tensões crescentes entre Silvana e Pilar, dos olhares estranhos que a mãe vinha lançando sobre a tia, das saídas silenciosas que Silvana vinha fazendo sem dar muitas explicações. E Tiago, gente, Tiago é inteligente demais para não perceber que algo aconteceu, algo grande, algo que mudou o equilíbrio de poder dentro daquela família tão problemática. Foi de arrepiar quando Tiago, num impulso, pega o celular de novo e disca para tia Pilar. Mas a chamada vai direto para a caixa postal, sem nem tocar. Pilar tinha desligado o aparelho propositalmente, querendo proteger-se de qualquer contato externo enquanto digeria a derrota fragorosa que sofreu. E Tiago percebe aí mais um sinal, mais uma confirmação de que algo realmente fora do comum tinha se passado. Ele ainda tenta ligar para o pai Ulisses, mas o pai também não atende. Tenta o tio Pedro, e Pedro também está ocupado demais investigando essa mesma reviravolta misteriosa. E aí Tiago toma uma decisão pessoal silenciosa. Decide não pressionar mais ninguém. Decide confiar na mãe Silvana sem entender exatamente o que tinha acontecido. Decide aceitar essa nova proteção invisível como um presente recebido, sem perguntar a procedência. Porque Tiago, no fundo do coração, sempre soube que a mãe Silvana faria tudo, absolutamente tudo, para defender o filho dos perigos da família Brandão. E agora, ele tinha a confirmação concreta de que aquela mãe aparentemente quieta, aparentemente submissa, aparentemente fraca, era, na verdade, a guardiã mais poderosa que ele poderia ter. E aí, meus amores, eu fico aqui pensando em tantas perguntas que essa virada deixou no ar. O que será que Arthur descobriu exatamente sobre Pilar? Qual foi a traição antiga envolvendo Tiago que ele mencionou no áudio? Será que existem outros pendrives escondidos em outras caixas de joias que Arthur deixou para trás? Será que Silvana vai usar essa arma também para ajudar a Adriana? Será que Pedro vai conseguir descobrir o que se passou entre as cunhadas? Será que Pilar vai conseguir engolir essa humilhação por muito tempo? Ou vai armar uma vingança ainda maior? E olha, gente, tem ainda outro detalhe que ninguém pode esquecer. Silvana, ao guardar aquele áudio, virou de uma hora para outra uma das mulheres mais poderosas dessa novela. Ela detém agora um segredo que pode destruir não só Pilar, mas toda a reputação da família Brandão. E o mais incrível é que ela conseguiu isso sem violência, sem grosseria, sem se igualar aos métodos baixos da cunhada. Silvana ganhou na inteligência, ganhou na estratégia, ganhou na paciência. Ela esperou o momento certo de jogar a carta certa. E quando jogou, jogou de um jeito que nem a mais arrogante das adversárias conseguiu reagir. Eu fiquei tão impressionada com essa mudança da Silvana, gente. Aquela personagem que parecia coadjuvante, que parecia apenas uma esposa preocupada com as finanças do marido, virou uma protagonista absoluta dessa trama. E olha que ela ainda tem muito mais a entregar, porque alguma coisa me diz que Silvana não vai parar por aí. Silvana entendeu que o silêncio vale ouro nessa família, e ela vai usar esse silêncio do jeito que ela quiser, na hora que ela quiser, para atingir os objetivos que ela traçou para si mesma e para o filho. E enquanto Silvana cuida dos seus interesses, enquanto Pilar lambe as feridas da derrota humilhante, enquanto Ulisses tenta entender o que aconteceu na família, enquanto Pedro investiga atrás de respostas, lá no presídio, nossa querida Adriana continua presa, condenada por um crime que não cometeu. E essa, gente, essa é a grande ironia de toda essa situação. Porque Silvana, ao desmontar Pilar, deu o primeiro grande passo para que toda aquela armação contra a Adriana comece a ruir também. Quem sabe mesmo, o áudio do Arthur não contenha também provas que possam ajudar a libertar a fisioterapeuta? Quem sabe, no meio daquelas revelações sobre Tiago e Pilar, não haja também alguma informação sobre quem realmente empurrou Arthur da varanda? Os próximos capítulos prometem entregar muito mais respostas, gente. E eu não vou ficar fora de nenhum detalhe. Vou estar aqui, contando para vocês cada virada, cada surpresa, cada momento espetacular. Porque quem ama cuida, tá numa fase tão boa que dá vontade de assistir 3 vezes para não perder nenhum gesto, nenhum olhar, nenhuma palavra dita ou engolida pelos personagens. Foi tudo tão intenso, tão rico em detalhes, tão emocionante, que eu preciso parar aqui para respirar e processar. Mas antes de encerrar, eu quero muito ouvir vocês.
Quero saber a opinião de cada um que está assistindo esse vídeo agora. Quero entender o que vocês acharam dessa virada espetacular. Vocês acham que Silvana fez certo em chantagear Pilar dessa forma? Ou ela deveria ter entregado o áudio diretamente para a polícia? Vocês acham que Pilar merece perdão depois de tudo que ela fez? Ou está na hora dela receber a punição definitiva pelos pecados dela? Que nota de 0 a 10 vocês dão para Silvana depois dessa atuação magistral na joalheria? E que nota vocês dão para Pilar, considerando essa derrota humilhante que ela sofreu na frente da cunhada, que ela sempre subestimou? Vocês acreditam que Pedro vai conseguir descobrir o que tem dentro do áudio? Vocês acham que Ademir vai engolir essa desistência tão repentina da Pilar? Ou ele vai começar a investigar por conta própria? Será que Tiago, em algum momento, vai ficar sabendo do conteúdo do áudio que Arthur deixou? Será que o segredo da paternidade dele vai ficar enterrado para sempre? Ou em algum momento a verdade vai vir à tona? E falando em verdade vindo à tona, vocês acham que a Adriana ainda tem chance de sair da prisão e provar a inocência dela? Vocês acreditam que Pedro vai conseguir reverter aquela sentença absurda que condenou a fisioterapeuta a 12 anos de cadeia? Será que o Ulisses, vendo a irmã tão abalada, não vai começar a desconfiar que existe muito mais coisa escondida nessa família do que ele imagina? Deixa a sua resposta aqui nos comentários, meus amores. Eu quero ler cada opinião, cada teoria, cada palpite. E olha, se vocês gostaram desse resumo, se essas reviravoltas mexeram com vocês como mexeram comigo, dá aquele like caprichado para continuar trazendo mais vídeos da novela aqui no canal. Compartilha o vídeo com aquela amiga que também acompanha Quem Ama Cuida. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum capítulo. E se inscreve no canal se ainda não é inscrito, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Eu juro para vocês que a próxima fase dessa novela vai ser ainda mais alucinante. Com a derrota da Pilar diante de Silvana, com a investigação de Pedro avançando, com a Adriana lutando para provar a inocência, com André e Carolina vivendo o romance deles, com Otoniel se aproximando cada vez mais da misteriosa Francesca, com Bruna tentando de todas as formas reconquistar Pedro, com Tiago descobrindo aos poucos que existe uma proteção materna em torno dele que ele nunca tinha percebido antes. É muita coisa para acontecer, gente. É muita emoção para um coração só. E não esqueçam, meus amores, Silvana mostrou para todos nós que os silenciosos são os mais perigosos. Que a aparência de fragilidade pode esconder a maior das forças. E a paciência de quem espera o momento certo sempre vence a pressa de quem age sem pensar. Aquele áudio de Arthur era a peça que faltava no tabuleiro. E Silvana soube exatamente como movimentar essa peça para dar cheque-mate em Pilar. Foi uma aula de estratégia. Foi uma aula de inteligência emocional. Foi uma aula de resiliência feminina. E para encerrar esse vídeo, eu quero deixar uma reflexão para todos vocês pensarem até o nosso próximo encontro. Quantas vezes a gente julga uma pessoa pela aparência, pelo jeito calado, pela postura discreta, sem perceber que aquela pessoa pode ter dentro dela toda uma força que a gente nem imagina. Silvana ensinou para todo mundo que ninguém pode subestimar uma mulher que ama o filho. Ninguém pode subestimar uma mãe que vai defender a cria dela das garras de quem quer destruir. Pilar aprendeu isso da pior forma possível, perdendo o jogo para alguém que ela achava que era apenas um peão no tabuleiro. Quem Ama Cuida continua sendo uma das novelas mais bem escritas, mais bem interpretadas, mais bem dirigidas dos últimos tempos. E a gente tem muito ainda para acompanhar juntos. Eu fico por aqui, pessoal, com o coração ainda acelerado, com a cabeça cheia de teorias, esperando ansiosamente para ver os desdobramentos dessa virada espetacular. Um beijo enorme para cada um de vocês, muito obrigada por terem chegado até o final desse vídeo e a gente se vê no próximo. Não esquece de comentar, curtir, compartilhar e se inscrever. Até a próxima, meus amores!